Rapaz, eu tô de óculos hoje porque o assunto é delicado e para algumas pessoas inédito. Você sabia que a heterossexualidade é historicamente recente? O termo foi criado na época dos nossos bisavós. Você sabia que antes de 1868 não existia o termo heterossexualidade e nem homossexualidade? Por quê? Porque antigamente a preocupação da nossa espécie era com o ato e não em quem o praticava. Você entende a diferença? Precisaram catalogar as diferentes orientações sexuais. Isso foi no século XIX. É muito recente. Eu vou explicar agora com mais detalhes. Vamos por partes. Sempre houve instintos sexuais no mundo animal. Isso chama-se sexo, inclusive nós que somos animais. Mas em um determinado momento da história, daí que ferrou, a humanidade criou significados para esses instintos. Isso é sexualidade. No dicionário Dorland, de 1901, eles descreveram a heterossexualidade como um apetite anormal ou pervertido sobre o sexo oposto. Ou seja, no início do século XX, disseram que ter um apetite por alguém, um desejo sexual por alguém, além do coito, é querer praticamente comer essa pessoa. Uma atitude de devorar o outro ser humano. Por outro lado, o homossexual, a homossexualidade seria o oposto. Seria alguém do mesmo sexo. E tem mais, viu? Isso é 110 anos atrás, é muito pouco tempo historicamente. E em 1923, o dicionário Webster, ele definiu a orientação sexual heterossexual como um desejo mórbido por alguém do sexo oposto. Mórbido? Mórbido, olha essa palavra. Então é um prazer quase de morte com a outra pessoa. Bom, 11 anos depois surgiu a outra definição que é a atual, que seria uma paixão sexual por alguém do sexo oposto. Ou seja, o ser humano o tempo inteiro dando definições e catalogando o nosso desejo. O ser humano gosta de catalogar tudo, de inseto a planeta. Tudo tem que ter um significado para ele poder entender. É uma maneira de você se proteger de certa maneira. Então, o que era mórbido no passado passou a ser uma coisa de paixão e de desejo. Como assim? Por exemplo, se eu te perguntar quando você se sentiu heterossexual, você vai dizer assim, ué, naturalmente eu sou heterossexual. É a mesma pergunta que eu faria para um homossexual e para um bissexual. Naturalmente eu sou homossexual e sou bissexual. Mas por que a gente tem que dar nome às coisas? A gente só sente as coisas, né? Mas alguém disse que a gente tem que ter uma nomenclatura para o que a gente deseja e o que a gente sente. Um fato muito interessante para vocês entenderem como funciona a nossa humanidade, o sexo reprodutivo não tem história. Simplesmente nós nascemos de um pai e de uma mãe. Porém, a heterossexualidade tem uma história assim como a homossexualidade, porque é uma construção cultural. Meu nome é João Luiz Vieira, eu sou jornalista e sexólogo, e este é o canal de comunicação que a gente tem com você sobre sexualidade.